Fala pessoal do canal, estamos começando mais um podcast A Rodada, agora comentando sobre a segunda rodada dos campeonatos brasileiros da Série B e da Série A. Muitos jogos, né? Difícil até avaliar a qualidade deles, mas por incrível que pareça, a gente teve algumas partidas que surpreenderam do ponto de vista técnico. Lembrando que nós estamos retornando um campeonato no meio de uma pandemia, com uma média assustadora de mortes diárias, então fica difícil você exigir ali uma qualidade absurda de todos os atletas, mesmo as equipes que retornaram recentemente dos campeonatos estaduais. Então a gente teve a Série B já começando na terça-feira, né? Os prazos estão bem apertados aí. Então, inicialmente a gente teve Brasil de Pelotas e Ponte Preta empatando em 1-1, esse jogo com o mando de campo do Brasil. A Ponte Preta, assim como o Guarani, não iniciaram bem o Campeonato Brasileiro. O Guarani ainda tem o fato de ter jogado contra o Cruzeiro, que é um time que não deverá encarar tantos problemas para subir para a primeira divisão, ao menos em tese, né? Então, foi uma partida bem movimentada, inclusive Guarani e Cruzeiro. Então, do meu ponto de vista, acho que foi até a melhor partida mesmo junto com Botafogo e Confiança, foram as melhores partidas assim que eu consegui ver assim pelo compacto da partida, né? Obviamente que não existiria tempo hábil de se assistir todas essas partidas com todos os seus momentos, porque é difícil, né? A gente tem coisa para fazer, tem que trabalhar, tem outras coisas para correr atrás. Mas Botafogo e Confiança foi um jogo que eu consegui assistir com um pouco mais de calma. Teve o destaque ali do Ronald, um atacante bem habilidoso do Botafogo, fez os dois gols da partida, né? No jogo do Brasil de Pelotas e Ponte Preta, esse empate eu não acompanhei. Sampaio Corrêa e Juventude. Eu fiz até uma anotação aqui. O Juventude que foi para sua segunda vitória. E o Sampaio Corrêa, deixa eu só checar aqui, que eu acho que o Sampaio Corrêa é a segunda derrota. Vamos ver aqui, exatamente, o Sampaio Corrêa perdeu para um jogo fraco do Vitória no último sábado. Então veio agora para esse jogo contra o Juventude para tentar se reabilitar no campeonato e não foi o que aconteceu. O Sampaio Corrêa teve até um volume de jogo. Isso eu falo acompanhando sempre pelo compacto, tá? Quando eu falar mais detalhadamente, eu vou especificar que eu assisti o jogo, porque é importante se deixar claro isso. Existe realmente essa diferença grande entre assistir o jogo e assistir os melhores momentos. Você vivencia a partida, você entende as mudanças no momento em que ela acontece, então fica muito mais fácil vir aqui e falar, o jogo foi assim, assim, assado, só que eu tô ali falando uma resenha, então perde um pouco de credibilidade para quem tá ouvindo, porque você não acompanhou o jogo, então soa artificial. E isso muito me irrita em alguns comentaristas esportivos, mas não tem o que fazer. Eles além de terem que assistir os jogos, eles precisam trabalhar nas suas emissoras e passar o seu ponto de vista, independentemente de ter assistido o jogo ou não. O telespectador vai cobrar dele um posicionamento de um jogo que às vezes só o telespectador acompanhou, né? E acaba sendo uma opinião um pouco fora de contexto às vezes. E às vezes até comentaristas que são um pouco mais enérgicos ao dar ao seu ponto de vista, ele acaba ali esbarrando no problema principal, que é não ter assistido o jogo, né? E isso é bem visível. Mas vamos lá, voltando para essa segunda rodada da Série B. O Ronald, como eu havia falado no jogo do Botafogo, no jogo do Sampaio Corrêa, teve um lance curioso que o jogador do Sampaio Corrêa driblou dois jogadores do Juventude, ia fazer o gol. Se eu não me engano, esse jogo tava 0-0 quando teve essa jogada, porque o gol do Juventude saiu no segundo tempo. E aí ele driblou dois jogadores e quando ele foi tocar pro gol, o defensor do Juventude ele deixou a perna para trás assim e a bola acabou resvalando e passando por cima do gol. Foi um gol até inacreditável do ponto de vista da facilidade que o cara do coxa do Sampaio Corrêa teve para fazer o gol. Eu anotei aqui esse detalhe, lembrando que eu sempre anoto os
os lances importantes, assim, as coisas que eu acho que merecem destaque. Passando já para o jogo do Paraná com o Avaí. O Paraná aqui na sua primeira rodada empatou com Confiança lá em 2-2 em Sergipe. Então o Paraná ele pegou o Avaí do meio campo Valdívia. O Valdívia que jogava no Inter, né? O cabeludinho. Aquele garoto bem com feições questionáveis. O pessoal fala que ele é bonito, mas enfim. O Paraná pegou o Avaí e venceu por 1-0. Esse gente foi um jogo... eu não lembro ao certo se foi um jogo muito feio de se assistir. O que eu lembro é que o gol do Paraná saiu de um lance totalmente fortuito, né? Houve um cruzamento, se eu não me engano, na área e o zagueiro, foi especificamente o Betão do Avaí, ele foi isolar a bola e aí a bola resvalou no Thales, o zagueiro do Paraná, e foi assim que saiu o gol da vitória do Paraná. E o próprio Valdívia perdeu um gol inacreditável já nos acréscimos do segundo tempo, uma bola que sobrou para ele só empurrar para o gol, mas ele não conseguiu aí o gol de empate do Avaí. O Avaí que é treinado pelo Geninho. O Geninho aí já tem uma longa tradição no futebol brasileiro. Eu coloco o Avaí, como eu havia falado no podcast anterior, eu coloco o Avaí como um dos postulantes aí a uma das 4 vagas de acesso para a Série A. Tá? Passamos agora para o jogo do Guarani com o Cruzeiro. Esse jogo ele começou com uma pressão interessante do Guarani, e o Cruzeiro ele se posicionou para explorar os contra-ataques, isso no primeiro momento. E então, mas logo no começo o Guarani já disparou para cima do Cruzeiro, tanto que o primeiro gol do jogo saiu com um cruza-chute, que eu chamo, né? Um cruzamento que era para ser, que é um chute que veio de um cruzamento, marcado pelo Vagninho, um baita de um golaço, pegou o Fábio totalmente adiantado, mas a alegria do Guarani não durou muito não. O Regis já num contra-ataque com 5 minutos e esse contra-ataque principalmente nas costas dos laterais do Guarani, né? Como o time se lançou pro ataque, ele acabou deixando espaço atrás, né? E times que não tem lá muita capacidade criativa, ele explora muito esses momentos de ofensividade do time, geralmente mandante, para poder no contra-ataque tentar reagir. E foi o que o Cruzeiro fez, né? O Regis no contra-ataque empatou. O Vagninho ele jogou bem esse jogo. Esse jogo eu assisti quase inteiro. Assisti um bom pedaço dele. E teve um lance que o Vagninho, assim como aconteceu no jogo do Manchester City na Champions League, ele deu um passe ali quando o time estava atacando que pegou todo mundo de surpresa, com o Cruzeiro vindo nas costas da marcação, né? Mas o Vagninho jogou bem esse jogo. Um bom jogador do Guarani. O segundo gol do Cruzeiro... O segundo gol do Cruzeiro foi de pênalti. Foi um pênalti marcado no Maurício. E um pênalti que não existiu na realidade, tá? O jogador do Guarani ele faz a alavanca, mas ele pega totalmente a bola. E o Maurício ele perde a passada ali e desaba na área. Aí o Marcelo Moreno chutou, fez o gol, chamou todos os jogadores para comemorar junto, né? Mostrou um pouco de liderança. E ele é a cara dessa nova fase do Cruzeiro, né? O cara que aceitou voltar para jogar no Cruzeiro. Não deve estar ganhando um salário muito baixo, mas ele é um nome técnico. Ele é um nome que agrega ao elenco do Cruzeiro nessa retomada aí para a Série A, né? Então é importante quando ele faz essa união com os garotos do Cruzeiro, tudo. E... enfim. E o terceiro gol do Cruzeiro foi um cruzamento de escanteio. O Léo de cabeça garantiu a vitória. O engraçado é que eu não anotei o segundo gol do Guarani. Bom, mas enfim. Foi 2-3 na verdade, né? O Guarani fez... O Guarani, se eu não me engano, ele empatou o jogo. Ele empatou não, ele fez 2-1 no Cruzeiro. O Cruzeiro foi buscar e depois acabou virando o jogo. Se eu não me engano foi isso.
no final, tá? Náutico Operário 0-0, passou em branco. Um jogo muito feio, por sinal, né? Com o Chiesa perdendo mais algumas oportunidades, né? O Chiesa que vem sendo bastante questionado lá em Recife por conta da sua atuação aí baixa, né? Chiesa que já tá com seus 34 anos, se eu não me engano, tá caminhando aí pro fim de carreira. O América perdeu pro Cuiabá. Perdeu em casa, né? Uma derrota até surpreendente. Cuiabá, vou até ver aqui. O Cuiabá, se eu não me engano, ele tinha empatado o primeiro jogo. Exatamente, com o Brasil de Pelotas, que empatou de novo com a Ponte Preta. O time tem 2 empates no campeonato. E o América tinha vencido a Ponte aqui em São Paulo. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa desse jogo. Não. Eu só fiz anotações do jogo do Guarani e do jogo do Paraná. Então o Cuiabá venceu o América, fora de casa. Tivemos também Figueirense e Vitória, 0-0. E na quarta-feira o CRB venceu o Oeste por 1-0. Eu também não acompanhei esse jogo, até porque estava acompanhando os jogos da Série A. Chapecoense e CSA foi adiado por conta do Covid. Os jogadores do CSA testaram positivo, né? E aí a partida foi adiada. Bom, enfim, esses foram os jogos da Série B. Realmente o que mais se destacou aí foi realmente o jogo do Botafogo e do Cruzeiro. Vamos ver como é que vai ser na próxima rodada. Agora já deve começar provavelmente amanhã. E aí a gente faz um outro podcast, possivelmente no sábado, para comentar os resultados da sexta-feira. Passando para a Série A, a gente já teve Atlético Paranaense vencendo Goiás por 2-1. Então o Atlético já tem 6 pontos no campeonato. Isso é importante aí pro Atlético Paranaense, porque se ele já consegue dar um gás no começo, depois ele não precisa se preocupar tanto com correr atrás dos resultados. Muito embora eu acho que o Atlético ele já esteja num nível organizacional muito acima de pelo menos uns 10 clubes aí da Série A, tranquilamente. Então o Atlético Paranaense vai sim fazer uma campanha para vaga na Libertadores e pode segurar que o Furacão vai dar um trabalho danado. Atlético Paranaense, que para os mais novos foi campeão brasileiro de 2001, tá? Foi um baita campeonato conquistado pelo Atlético, eu lembro bem dessa época. E, enfim, o Atlético vai voltando com força total, né? Ao contrário do seu rival, né? Que já vem mostrando que não vai ser dessa vez que vai fazer uma boa campanha no Brasileirão. Venceu o Goiás por 2-1. O Goiás que teve o jogo adiado com o São Paulo, então já pôde jogar aqui, provavelmente com... Tecnicamente, o Goiás aparentemente vai ser prejudicado se esses atletas que testaram positivo para a Covid não atuarem aí nas próximas partidas, né? Então, não será surpresa que pelo menos nesse começo do campeonato o Goiás vire um saco de pancada de todas as equipes, né? Porque é muito difícil você estruturar uma equipe, quer dizer, tirando pro Mirassol contra o São Paulo, né? E aí eu vou sempre lembrar desse episódio porque é vergonhoso para um time de Série A perder para um time que está com 18 jogadores afastados. Então fica aqui mais uma alfinetada no São Paulo que para mostrar que é difícil você perder para um time que está todo desfigurado. Seguindo aqui pela ordem dos resultados, como eu estou colocando aqui: Atlético Mineiro 3, Corinthians 2. Esse aí, junto com o jogo do... não, acredito que junto com o jogo do Atlético Goianiense, foram os melhores jogos da rodada. O Corinthians começou muito bem o primeiro tempo. E aliás, o Corinthians vai atrás do Mosquito, que é um atacante do Paraná, que está emprestado para o Paraná, justamente para poder tentar dar velocidade nesse time do Thiago Nunes aí. Ele já colocou o Arauz no lugar do Luan, que dá uma mobilidade absurda. Dá alguma mobilidade, né? Porque o Luan, gente, o Luan está sendo muito criticado e não é sem razão, não. O garoto parece que ele está totalmente
aleatória na partida. É bem difícil você ver o Luan jogando. O Arauz entrou e aproveitou a oportunidade muito bem. Essa oportunidade dada pelo Thiago Nunes foi o destaque do primeiro tempo. O Atlético ele não se furtou de atacar o Corinthians. Ele foi pro ataque sempre que possível. Porém, o Corinthians ele joga reativamente. Isso já tem muitos anos. Então, o Corinthians aproveitou as falhas do Atlético Mineiro, principalmente a do primeiro gol, que foi um cruzamento do Sid Clay com o desvio do Jô, que o Jô que joga bem, né? O Jô em má fase está numa boa fase no campeonato, porque esse jogo que nós estamos vendo agora em agosto de 2020, ele é uma versão que está em má fase, mas ele está marcando gols. Então como é que você fala que o jogador está em má fase se ele está fazendo gols? Mesmo que ele esteja fora de forma, ele está fazendo a parte dele. Ele desviou de cabeça, fez 1-0 para o Corinthians. O segundo gol foi uma jogadaça, uma triangulação com passe, com devolução do jogo dentro da área. E o gol do Arauz para garantir os 2-0 para o Corinthians no primeiro tempo. Teve um lance do Marrone incrível, que ele meteu uma caneta, se eu não me engano, eu não sei em quem foi do Corinthians, e ele deu um tapa e a bola bateu na trave, mas ia ser um golaço já no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético Mineiro desembestou. Em menos de 15 ou 16 minutos, o Atlético já tinha feito 3 gols. 2 com o Johan, que é aquele jogador que era do Palmeiras, eu não sei se o Palmeiras emprestou ou vendeu, mas acredito ter emprestado para o Atlético. E o terceiro gol foi do Natan, que se machucou. Mas no primeiro gol, por exemplo, a falha do Guga na lateral é uma coisa para ser lembrada e criticada, mas o problema é que o Guga no segundo tempo destruiu, né? As laterais do Atlético Mineiro realmente engoliram o Corinthians, que teve até uma chance de fazer o 3-3 ali com o Jô de novo, mas o Hever tirou a bola debaixo do travessão. Foi um jogo bem interessante, mas o São Paulo infelizmente engoliu o Thiago Nunes no segundo tempo. Ele pode falar o que ele quiser, mas tinha que ter um pouquinho mais de malícia ali para segurar a partida, fechar o time. Que eu não sei, era difícil, né? Um time que deu 25 chutes no gol só no primeiro tempo. É difícil você segurar, mas mais uma vez um bom trabalho do São Paulo. Eu não sei se ele vai continuar tomando muitos gols, né? Mas ele tem um elenco melhor em mãos agora do que ele teve no ano passado. E vale destacar que ele ficou em segundo lugar no Santos, né? Embora ele tenha afundado as contas do clube com pedidos de jogadores que custaram muito caro e o Santos não conseguiu ou não está conseguindo se desfazer deles, né? E ele acabou não utilizando muito, né? Bragantino, Red Bull, Bragantino e Botafogo empataram em 1-1. Só ressaltando, voltando para um detalhe, o Jorge Nicola tem o canal dele no YouTube e ele falou que o São Paulo pediu reforços para o Atlético Mineiro, 5 jogadores. Sendo inclusive que ele até deixou o cargo dele à disposição caso não fosse atendido. Então o Atlético Mineiro vai gastar mais dinheiro por aí, né? A pedido do São Paulo. Continuando, o Red Bull Bragantino empatou com o Botafogo em 1-1. O jogo aconteceu com o mando do Bragantino. Não vi o jogo, mas lendo as análises pela internet, os comentários dizem que o Red Bull jogou melhor que o Botafogo essa partida. E o Bahia, estreando no Brasileirão, venceu o Coritiba por 1-0. E aí tem a fotinha do Rodriguinho, porque desceu a cavadinha no pênalti com muito estilo e categoria, coragem e sorte. Então o Bahia conseguiu sua vitória no Brasileirão na estreia. Atlético Goianiense fez 3-0 no Flamengo, um Flamengo irreconhecível. O Atlético fez uma boa partida, o Atlético é dirigido pelo Wagner Mancini. E o Atlético aproveitou que o Flamengo estava desnorteado e começou a ir para cima. Começou a ter amplitude no jogo, fez o primeiro gol. Tá já na trabalhada ideia do Domenech de deixar o Rodrigo Caio de lateral direito, uma coisa que foi totalmente questionada pela torcida. Mas enfim, o Flamengo fora de forma. O Flamengo desconexo com a realidade. O Atlético Goianiense não tem nada a ver com isso. E com muita coragem, o Wagner Mancini botou o time dele para cima do Flamengo.
o Atlético também está estreando o Campeonato Brasileiro. O Atlético, a última partida foi em março, se eu não me engano. Não lembro o dia, mas já mostra que são muitos meses sem jogar. O Ceará empatou com o Grêmio 1-1, jogo também que eu não acompanhei, não posso nem opinar. E Fluminense e Palmeiras, o jogo que passou aqui para a Globo em São Paulo, um jogo ruim de assistir. Os times lentos, sem muitas jogadas de que mereça destaque, um jogo muito faltoso, com uma grama bem complicada também. O gol do Palmeiras foi do Luiz Adriano e o gol do Fluminense foi feito pelo Evanilson. Eu acho que é Evanilson, se não for Evanilson é alguma coisa parecida com isso, jogador do Fluminense. Na entrada da área ele chutou a bola, desviou e foi na gaveta. Os jogos de hoje, São Paulo venceu o Fortaleza por 1-0, retorno do Rogério Ceni ao Morumbi como técnico. Da outra vez ele tinha jogado com São Paulo, mas foi no Pacaembu. Não conseguiu. Teve um gol, parece que anulado pelo VAR, mas pelo que eu li nas análises, teve uma boa atuação do Daniel Alves e do Thiago Volpi. O São Paulo, mesmo que não jogue bem, é importante que ele vença para, pelo menos, arrefecer um pouco as críticas em cima do trabalho do Diniz, né? E o Inter venceu o Santos por 2-0, esse jogo lá no Sul, com mais um gol de Guerreiro, que tinha feito um gol contra o Coritiba, e o gol do Edenilson, que foi a pintura, provavelmente um dos mais bonitos do campeonato até agora. Uma troca de passes que começou com uma saída de bola errada do Santos, e no contra-ataque, Edenilson trocando bola com... deixa eu só pegar o nome do atleta aqui. O Sarabia, Edenilson, o Guerreiro com 3 na marcação conseguiu fazer um pivô e devolver a bola para o Edenilson, que com uma cavadinha, já no final do segundo tempo também, decretou a vitória do Internacional. O Santos, ele chegou até a fazer 2 gols, mas os 2 gols que ele fez foi impedido. Um numa dividida do Caio Jorge com o Marcelo Lomba, que o juiz deu falta depois de consultar o VAR. E a outra foi um gol do Soteldo, que no início da jogada eles estavam impedidos. Mas o Inter dominou a partida, mostrou uma boa qualidade, e se manter por esse nível é brigar também na parte de cima da tabela. E o Vasco venceu o Sport por 2-0. Nesse jogo eu vi só um pedacinho, eu vi a falta do Felipe Bastos e eu sei que ele fez o segundo gol. Então não tive condições de acompanhar com mais detalhes essa partida. Para encerrar o nosso... Para encerrar não, né? Eu vou falar mais 2 notícias importantes antes de encerrar, mas já vamos falar da Champions League, né? Que teve o jogo na quarta, o Atalanta e o PSG. O Atalanta começou pressionando muito o PSG, principalmente pelas laterais da equipe parisiense. Eu já acho a lateral do PSG medonha, com jogadores improvisados. Senti muita falta do Verratti para fazer aquela pegada de marcação, porque o Verratti ele tem aquela função pendular de marcar com eficiência no ataque do time adversário, e a transição dele consegue ser mais precisa da saída do meio de campo até a entrada da área do time que o PSG está atacando. Não tem muito o que falar, né? O Neymar carregou o time nas costas. O Atalanta é um time muito forte, principalmente com jogadas aéreas. Ele tem um estilo de muita pegada, um futebol muito marcado, mas com muita velocidade na saída de bola. Sofreu por não ter uma estrela, que nem tem o PSG, e o PSG ainda contou com o Mbappé no segundo tempo, e foi a jogada que decretou a vitória, né? A partida caminhava para a prorrogação. O PSG já havia feito o primeiro gol com o Marquinhos, cruzamento na área, e o segundo gol saiu de uma jogada do Neymar, que tocou pro Mbappé, que ainda não está 100%, que rolou pro Choupo-Moting fazer o gol da virada do PSG. Os jogadores da Atalanta não acreditaram no que aconteceu, mas o Neymar destruiu. Ele
esteve em todos os lados do campo, passou por 2, 3 jogadores o tempo todo, quebrando as linhas de marcação, perdeu 2 gols feitos na cara, que ele não costuma perder, deu caneta até no autor do gol do Atalanta. Eu vou até pegar o nome aqui para não ser injusto com o rapaz, mas o Neymar, ele tava impossível. Acho que foi uma das melhores atuações que eu vi ele com a camisa do PSG, mas sem sombra de dúvida. Então, mas enfim, o Atalanta já fez histórias, né? Foi o Pasalic. O Pasalic fez o gol e o Neymar ainda o presenteou com uma bela canetinha para loucura dos seus inúmeros fãs no futebol, né? E aí a imprensa já começou a desmanchar de overdose de Neymar, né? Já chama a perguntar se ele é o melhor do mundo, fala que ele tem uma atuação de gala. Os jornais europeus, de modo geral, destacaram. Ele ganhou o prêmio de melhor jogador da partida. E é isso, o PSG já está classificado para a próxima fase, que já é a fase de semifinal. E vai pegar o nosso querido Red Bull Leipzig, que venceu hoje o Atlético de Madrid. O Leipzig é aquele time que é a sensação da Alemanha, né? Os jogos dele com o Bayern de Munique na Alemanha são imperdíveis, do ponto de vista técnico da equipe. Você tem Sabitzer, você tem o Poulsen, você tem o Angelino pela lateral, jogadores rápidos, velozes, atleticamente muito fortes. Venceu o Atlético de Madrid porque jogou melhor. Começou fazendo o primeiro gol com o Olmo, cruzamento do próprio Sabitzer, como eu falei, gol de cabeça do Olmo. O Madrid empatou com o João Félix, que entrou no segundo tempo muito bem. E a vitória do Red Bull veio com um chute do... Deixa eu ver aqui. É que é muito jogo, né? Se acompanha muito jogo, você fica meio besta. Foi do Adams. O Adams chutou, a bola desviou no meio do caminho e matou o Oblak. E é isso, mas foi um jogo muito, muito duro, muito pegado. O jogo do Atalanta com o PSG ele foi mais emocionante e mais interessante do ponto de vista técnico, até porque o Atalanta ele vendeu mais caro essa classificação do PSG. Enfim, esse jogo ele vai ser disputado na terça-feira que vem, às 16 horas. E amanhã tem o Barcelona com o Bayern de Munique. Vamos ver se o Messi vai destruir mais uma vez o Bayern de Munique. O Esporte Interativo fez questão de mostrar vários gols do Messi em cima do Bayern de Munique em várias edições da Champions League. Mas vamos ver se vai se repetir amanhã. Meu palpite é que o Bayern de Munique vence esse jogo. Assim como o City vence o Lyon. E aí teríamos as duas semifinais entre PSG e Red Bull. E Bayern de Munique e Manchester City. Não coloquei aí na tela, mas o jogo do Red Bull não foi no dia 12, foi hoje, tá? Então, e nem o jogo do PSG foi dia 12, para ser sincero, né? O jogo do PSG. Sim, verdade, que foi na quarta-feira. Eu tô vendo aqui dia 14 porque esse podcast do dia 13 está sendo postado no dia 14. Mas enfim, as duas notícias que eu ia comentar no final agora são a liminar que a Globo conseguiu na segunda instância do Rio de Janeiro para a transmissão dos jogos, a proibição da transmissão pela Turner dos jogos nos quais os mandantes tinham, enfim, com a MP 984, né, que muitos clubes estão interessados em usufruir dela, da qual diz que o mandante é responsável pela transmissão dos jogos, só que eles tinham assinado, todos os clubes da Série A tinham assinado um contrato com a Globo, de que a transmissão do Campeonato Brasileiro seria feita pela Globo. No início do ano passado, quando começou essa polêmica, que alguns times saíram desse modelo de contrato com a Globo, a Turner ofereceu uma opção para eles, só que a Turner, por entender, com esse novo entendimento da medida provisória, eles entraram na justiça alegando que também teriam o direito de mostrar os jogos dos times com os quais eles não compactuaram um acordo.
E aí a Globo conseguiu essa liminar na segunda instância, e, portanto, os times que possuem contrato com a Globo não podem ser transmitidos pelos canais Esporte Interativo, que é o do Grupo Turner. A segunda notícia é a iminente saída do Rafinha, que recebeu uma proposta muito interessante do Olympiacos. Não foi falado em valores, mas o Rafinha já manifestou o interesse de seguir com a sua carreira no futebol grego. Então é muito provável que o Flamengo tenha essa baixa importantíssima do Rafinha, que, a meu ver, é um cara que dá muita força pro elenco. É um cara de grupo, e a saída dele já vai afetar a combalida campanha do Flamengo na Série A. E vai vir pressão por aí, porque com a Libertadores, o Domenech, se ele não começar a mostrar resultado rápido, a passagem dele vai ser bem curta pela Gávea. Então, é bom o Flamengo pensar rápido numa alternativa. E nesse ponto a diretoria não tem muita culpa, né? Essa proposta ela acabou chegando meio que de surpresa. Mas eu não tenho dó da diretoria do Flamengo, não. O papel que eles exerceram com a volta do futebol sem condições de acontecer, como está acontecendo agora, passa por uma pressão absurda desse clube que só viu a questão financeira envolvida e esqueceu que a gente está no meio de uma pandemia, e ele pressionou de forma muito, digamos, eficaz, né, para o retorno do futebol. E o que a gente vê na prática, várias partidas sendo canceladas por conta de jogadores que estão testando para Covid-19 positivamente, e vão aumentar o número de partidas, obviamente, por conta de uma situação clara. A gente está com um vírus descontrolado no país, e isso afeta todas as atividades comerciais, empresariais, industriais, e o futebol ela não é uma isenção disso. O clube pensou no dinheiro, esqueceu de pensar na saúde das pessoas e, portanto, talvez esteja até pagando um preço. Vamos ver quão alto vai ser esse preço. Pode ser que surpreenda a todos, né? Não torço contra a equipe, mas situações em que a diretoria quebra a cara, eu acabo tendo uma tendência a ficar um pouco aliviado. Mas para o Flamengo a perda do Rafinha ela é absurda. Bom, pessoal, vou encerrar por aqui e em breve a gente volta com outro podcast.